Tá, pessoal? Até da questão 16, está aparecendo aí para vocês? Alguém dá um ok aí para mim? Não, aparecendo. Não. Chega, meu Deus, cadê a tela pro meu pessoal? Tá aqui. Pronto, acho que agora. Vamos, tela, compartilha. Agora foi. Prontinho, vamos lá. 16ª questão, pessoal. O fragmento do texto em que o vocábulo em destaque é substantivado. Substantivado. Aí eu preciso que a gente retorne à aula da semana passada. Quem lembra da aula da semana passada? Quando a gente falou, marquei aqui para a gente. Ó. Como é que eu consigo substantivar uma palavra que não é substantivo, mas qual é a possibilidade de eu substantivar? Quem lembra? Quem lembra como é que eu consigo substantivar uma palavra? Adicionando um artigo. Substantivo. Eita, deixa eu aumentar aqui meu microfone que está sem. Vamos lá, agora estou vendo vocês. Vamos lá. Como é que eu consigo substantivar uma palavra? Adicionando um artigo. Adicionando um artigo. Então, ele quer aqui uma alternativa onde eu substantive uma palavra. Vamos lá para a letra A. Na letra A, nós temos assim: sua imagem foi literalmente apagada de fotografias dos líderes da Revolução. Aí, nessa questão de número 16, tem alguma palavra que teve um artigo do lado? Nenhuma, então já vou desconsiderar ela. A técnica usada para eliminar o toxic. Aí tem a palavra técnica, mas ela já é substantivo. Ele quer uma que foi substantivada. Letra C. Existe até uma técnica, já é substantivo. Ele quer uma que foi substantivada. Imagem, já é substantivo. Ele quer uma que foi substantivada. Se a prova fotográfica não vale mais nada nesses novos tempos inconfiáveis, a assinatura muito menos. A assinatura já é substantiva, então não tem como ela ter sido substantivada. Agora, na letra E, a gente tem assim. E se eu estiver fazendo a barba e escovando os dentes de um impostor, de um eu apócrifo? Aí o que é que eu quero que a gente pense aí? A palavra apócrifo veio do lado de um eu. Aí eu queria que a gente circulasse aí. O eu pertence a que classe gramatical? O eu. O eu pertence a uma classe que a gente chama de pronome. Eu, tu. Chega, meu Deus, minha borrachinha aqui. Eu, tu. Ele, nós, vós, eles e elas. Só que antes desse eu veio quem, minha gente? Um. E o que é que a palavra um é? O um é um artigo indefinido. Se tem um artigo indefinido do lado de um substantivo, de uma palavra que não era substantiva, essa palavra passa a ser substantivada. Tranquilo até aqui, minha gente? Deu para entender tudo certo? Deixa eu parar aqui para vocês. Deu tudo certo, minha gente? Botou o okzinho aí no chat para eu saber que está tudo bem. Então, tá tudo bem, né? Podemos partir, então, para a nossa próxima questão. A próxima questão é a de número 17, que foi cortada aqui, só vai apagar para não atrapalhar vocês. Tá travando. E agora, melhorou? Tá aparecendo para vocês, pessoal, a tela, questão 17? Sim. Vamos lá. No trecho só de experimentar, fiquei suando,
A palavra só, então, quem é o foco aqui para mim? O foco para mim é a palavra só. O foco é a palavra só. Ele quer uma alternativa que tenha o mesmo sentido, só de experimentar. Aí agora a gente vai procurar uma questão que tenha esse só de experimentar o mesmo sentido. Vamos lá para a letra A? Não o deixem só. Esse só é um só de quê? Eu não quero que a pessoa fique Sozinho. sozinha. Muito bem, não é esse sentido que eu quero. Ele andou só. Significa que ele andou Sozinho. sozinho. Também não pode ser nenhuma dessas até aqui. Eu quero que seja no mesmo sentido de só de experimentar. Vamos para a próxima página. Na próxima página, tem assim: o ser humano está muito só. Muito só o quê? Sozinho. Sozinho. Já não pode ser essa letra também. E a letra E: o homem sentiu-se só. Ele sentiu só. Sozinho. Qual é a letra que eu marco? Sozinho. A letra C. Letra C. Muito bem, o povo do chat está animado, participando e me dizendo que está dando certo. Vamos lá para a nossa questão de número 19. Lá de longe, essa questão caiu no concurso da Prefeitura de Manaus. Longe mesmo. Vamos lá. O artigo 9º. É a 18, professor. É a 18, né? Desculpa. Do Cefet, Rio de Janeiro. No texto 1, aí não importa o texto, porque eu já recolhi aqui o trecho para a gente. Qual é o trecho? Ele me observa incrédulo. Ele me observa incrédulo. A palavra que substitui o termo destacado, o professor não tem termo destacado. Qual é a palavra? Ele quer o incrédulo. A gente vai marcar aí o incrédulo. Qual palavra pode substituir o adjetivo, a característica incrédulo, sem haver alteração de sentido? Quem está incrédulo está feliz? Não. Indignado. Não. Quem está incrédulo está inconsciente? Não. Quem está incrédulo está indignado? Sim. Não. E aí aqui que a gente tem que saber o que é uma palavra incrédula. A pessoa que está incrédula, ela está séria. Você diz assim: eita, a pessoa morreu e ele estava incrédulo, parece que não saiu do canto, tá? Incrédulo. E a palavra indignado significa revoltado. E nem sempre quem está incrédulo está revoltado. O que é que significa a palavra cético? Eu achei essa daí. É uma palavra que significa que a pessoa está séria. Ou que não está acreditando. Sem acreditar. Que é exatamente o que a gente tem aí da nossa resposta. Belezinha? Até aqui, tranquilo? Vamos para a próxima. O artigo 9º do Estatuto do Idoso diz o seguinte: é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam envelhecimento saudável em condições dignas. Aí ele disse: entre os 5 adjetivos sublinhados, a gente pode até sublinhar porque não está sublinhado, né? O que é adjetivo, professor? Característica. Onde é que a gente tem uma característica aqui? Idosa, que é uma pessoa idosa. Então, a gente tem uma característica aqui, idosa. Qual é a segunda característica, professor? Quem está vendo aí para me ajudar aqui? Saudável. Qual é a terceira característica? Quem está vendo aí para me ajudar? Pública. Qual é a próxima característica? Sociais. Acho que só falta digna, né? Digna. Prontinho. Entre os 5 adjetivos sublinhados, quais são que mostram o valor de opinião?
Aí você pode dizer, eita, professor, pera. O que é um adjetivo de opinião? A gente chama de adjetivo de opinião aquele que emite um valor sobre alguma coisa, onde você diz que aquilo é alguma coisa, e não é só um status. Então, o adjetivo tem alguns que são, a gente chama até vou colocar aqui, né, do lado para a gente. Tem adjetivo que eles só são classificar, para dizer o que é a coisa. Classificatórios. Já tem outros adjetivos que eles são de opinião, que é uma opinião que você está dando sobre aquilo, sobre o que aquilo tem que ser. A gente pode até colocar o que seriam esses adjetivos, que é uma coisa que você tem que ser. É uma coisa que tem que ser específica. Qual dessas da listinha aqui tá com cara de ser coisas assim, que são muito específicas, ou é ou não é? O que é que vocês acham? Ou você é isso ou não é, ou você tem isso ou você não é. Idosas. Idosas eu classifico, digo quem é pela idade ou é a minha opinião? Eu posso dizer, ó, eu sou idoso, o Wilton é idoso, é a minha opinião. Eu posso fazer isso? Toca comigo, pessoal. Não. Vou entrar aqui. Eu posso chegar para você e dizer assim, olha, idoso é uma característica de opinião. Eu acho que eu sou idoso. Eu posso fazer isso? Não. Não. Não, porque idoso é classificatório. Então já vou tirar aqui qual letra? Já vou tirar a letra B B. e já vou tirar E outra a letra aqui. Chega, meu Deus. letra E. E a letra E. Eu posso chegar aqui e dizer, ó, essa escola é pública porque é a minha opinião. Ela é pública porque é a minha opinião, porque ela foi classificada como pública, uma escola, por exemplo. Porque ela Ela foi foi classificada classificada. Ela como foi pública. classificada, então já posso tirar o pública. Quem é que sobrou como coisas que não são de opinião? Que são Saudável e dignas. exatamente. A gente tem aí o saudável e digna como uma coisa que eu especifico. O que é saudável? Eu tenho que especificar a opinião. O que é digna é uma opinião. Tranquilo até aqui? E a gente coloca aí a letra A. Tranquilo até aqui, meu povo? Vocês estão bem, viu? Até agora estão respondendo bem, estão participando. Aí a questão 20 é uma da CESP. Qual é a questão da CESP, professor? É aquela que você tem que dizer se é verdadeiro ou falso. Ela é CESP. Vamos lá. Maus hábitos cotidianos, muitas vezes, são, na verdade, práticas antiéticas e até ilegais que devem sim ser combatidas. Os termos antiéticas, ilegais e combatidas qualificam a palavra prática. Professor, onde é que está a palavra prática? Está aqui, ó. Essa é a palavra em questão. Eu quero saber se antiética se refere à prática. Vocês acham que sim? Quem é que é antiética, minha gente? Não, acho que não. Quem é que é antiética? Bora, A minha gente. prática. A prática. Então, até então, prática se refere, antiética se refere à prática. Tranquilinho? Quem é que são até ilegais? Prática. A prática. Então, até aqui, estava sendo verdade. São as práticas que são até ilegais. A minha pergunta é a seguinte: combatidas. Quem é que vão ser combatidas agora? As E aí, minha práticas. gente? Práticas antiéticas e até legais devem ser combatidas. Isso aqui é característica ou é verbo? É alguma coisa que eu tenho que fazer? Eu acho que é verbo. Verbo. É verbo, que a gente chama de verbo. Tá tão estranho, professor, esse verbo. É porque ele veio na voz passiva. Por isso que a gente disse que a gente tem um verbo aqui. Aí esse combatidas não qualifica a prática, porque é um verbo, está dizendo que essas práticas devem ser
combatidas. Então, essa questão, que é a 20, ela é o quê, minha gente? Ela é uma Verbo. questão... Ele diz que todas as palavras qualificam práticas. Ela é falsa. Só tem duas que qualificam e dão características da prática. Quem são as duas? Antiética e legal. Muito bem. Tranquilo até aqui? Alguém não entendeu? Quer que eu explique de novo? Tá tudo bom aqui? Explique novamente. Valmireide? Vamos lá. Essa questão queria... Quer dizer, ela me disse que tem 3 palavras. Vou até apagar para fazer de novo, ficar mais organizadinho. Vamos lá. Essa questão me disse que essas 3 palavras qualificam, vou marcar as 3 aqui, antiética, ilegais e combatidas. São qualidades, que é o que é adjetivo. Essas duas a gente está vendo que são qualidades, são práticas antiéticas e práticas ilegais. Mas combatida não é a característica da prática. É alguma coisa que tem que acontecer com ela. Então, aqui eu tenho um verbo. Aqui em cima eu tenho nesses dois características. E a questão me dizia que as 3 palavras marcadas são características e não são. Só são 2 que estão sendo características. Qual é o macete, professor? Característica tem que estar do lado de quem ela está caracterizando e não tão longe. Se estiver tão longe, às vezes é um problema. Tá bom? É o primeiro macetezinho aí. Essa próxima questão, ela foi de um cargo super alto do Tribunal Então, ela é Regional. falsa, né? É falsa. A questão 21, ela veio do Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins. Quem fez foi para o cargo de analista, é um cargo que ganha bastante dinheiro. Então, vamos nos motivar para responder uma questão como essa, porque se responder uma como essa, está quase pronto para ganhar muito dinheiro como analista. Então, senhora, no início da Idade Média, as monarquias germânicas continuaram sendo, teoricamente, e por vezes praticamente eletivas, como a monarquia visigótica. Aí agora a questão. Julgue o item. A palavra germânica, olha o que ele está mandando marcar, germânica. Germânica se refere a quem, minha gente? Qual é a monarquia? Monarquia germânica. Então, germânica é um adjetivo da palavra monarquia. Tranquilo até aqui? Se germânica é uma característica da palavra monarquia, ele está me dizendo que isso vai ser um valor negativo que vai ser dado à palavra monarquia. Vocês acham que a palavra germânica está dando sentido negativo para a palavra monarquia? Vocês acham Não. que é negativo essa característica? Não. Não. Esse adjetivo, na verdade, ele não está sendo para negar. Ele está sendo para dar a característica de origem. E dar origem como característica não tem nada a ver com ideia negativa. Então, eu vou marcar aqui que isso é muito do falso. Tranquilo até aqui, pessoal? A próxima questão, que é a questão 22, é para agente de documentação do TCE, ganha bastante também, Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. E ela é um pouquinho maior. Eu coloquei até aqui um comentário já, tem até a resposta para vocês. Eu vou esconder quem está com ela em casa, para vocês não verem. Deixa eu esconder aqui. Vamos lá. Em primeiro lugar, deve-se ter em mente o aspecto que se está comparando. E, em segundo, deve-se considerar que essa relação não é nem homogênea, nem constante. Aí agora ele diz, o vocábulo constante, vamos marcar ele aqui para a gente, ó. O vocábulo constante foi empregado para qualificar a palavra aspecto. Vocês acham que esse constante se refere a quem? O que é constante? Uma coisa repetitiva. Boa, é uma coisa repetitiva. Mas nesse texto, quem é que está sendo repetitivo? O vocábulo. Quem? O vocábulo. Vamos ver se é.
O constante é a relação, ela nem é, ó, vamos marcar a linha toda. A relação não é nem homogênea, então essa relação, ó a característica, vamos fazer a setinha, né? Essa relação, ó a característica dela, ela nem é homogênea e ela nem é o quê? Constante. Então É a a relação. palavra constante está caracterizando quem? Não é relação. A relação. E aí? Não é aspecto, né? Porque na questão ele dizia que era aspecto. Vamos riscar aqui, ó. E não é aspecto, é relação. Então essa questão é muito da Falsa. falsa. Porque ela dizia que era aspecto, nada a ver com aspecto. Qual é o macete, professor? Eu quero macete, quero estudar muito não, para passar fácil no concurso. Qual é o macete? A característica está sempre perto da palavra que ela está especificando. E aspecto está longe. Quem está mais perto dela é relação. Tranquilinho até aqui, minha gente? Deixa eu excluir essa. Eu acho que essa era a última questão. Eu tinha mais alguma, minha gente, na nossa listinha. Alguém confere aí para mim? E a 23, a 24 e a 25, né? É isso. Vamos lá. 23. Olha, minha gente, inspira. Presta atenção quem está com sono. Presta atenção quem está cansado. Essa é a questão da inspiração para você ganhar muito. E a gente está falando de uma questão do Tribunal Regional do Trabalho, para você ganhar 9 mil, 10 mil por mês. Ia mudar a vida ou não ia, minha gente? Olha, tem gente aqui que mandou no chat que ia mudar até de cidade. Para ganhar os 10 mil, é, minha gente? Tô brincando, vamos embora. Essa questão, ela diz assim: alterada a ordem, mais uma vez ela quer que eu altere a ordem do adjetivo nas alternativas. Observa-se de modo mais significativo que alguma mudou de sentido quando eu mudo a ordem. Então, aquela mesma questão que a gente tinha feito. Ele vou ter que analisar uma a uma, se eu mudar a ordem, se vai mudar o significado. Podemos começar? Aí agora eu vou dizer o seguinte: se eu disser necessária reflexão ou reflexão necessária, muda o sentido? Ó, eu vou fazer uma necessária reflexão. Reflexão necessária, mudou o sentido? Não. Não mudou, continua sendo a mesma. Continua mesmo. Número 2, letra B. Eu posso dizer interesses alheios ou alheios interesses, e não muda o sentido. Ainda não é a nossa garotinha. Eu posso dizer vantagens fantásticas ou fantásticas vantagens, e não muda o sentido. Eu posso dizer verdadeiro produto ou posso falar produto verdadeiro, e não muda o sentido. Eu posso dizer falsas notícias ou notícias falsas e o sentido muda ou não? Muda. Mentira! Peguei uma pegadinha em vocês estavam prestando atenção. Misericórdia. Não muda, não. Peguei! Se eu disser falsas notícias, não é a mesma coisa dizer notícias falsas? Sim ou não? Sim. Então essa não muda. E professor, qual é que muda? A pegadinha que eu fiz, olha, falei errado e vocês confirmaram. Qual é a alternativa certa? A letra D. Por quê? Eu vou escrever aqui do lado para a gente. Uma coisa é eu dizer que esse é o verdadeiro produto. Verdadeiro produto. Outra é eu dizer produto verdadeiro. Quem sabe me dizer qual é a diferença das duas frases? Eu acho, professor, que é a indagação que a pessoa faz. O som, mas tem uma diferença de sentido também. O sentido muda. O sentido muda, sabia? Quem sabe porque o sentido muda de eu dizer verdadeiro produto e produto verdadeiro? Ixi. Buguei. Minha gente, Mata as paradas, professor. quem já comeu pipoca gravatar? Acho que todo mundo. Alguém daqui já comeu pipoca gravatar, sim ou não? Sim.
Vamos lá. Na embalagem da pipoca Gravatá tem assim, a verdadeira pipoca, na embalagem nova. O que é que ele está querendo dizer com isso? A verdadeira pipoca, Original. que é a original, que é o produto verdadeira pipoca, que é o sentido de produto certo, que é o melhor, a melhor pipoca. Então, diga assim, a verdadeira cachaça. Eu estou dizendo o quê? Quando eu digo assim, olha, a verdadeira cachaça. Eu tomei a verdadeira pimenta. Eu estou dizendo que é o quê? A melhor, né? A verdadeira cachaça. Agora, se eu digo No assim, caso, seria uma qualificação, né, professor? Não. exato. Aí se eu digo assim, olhe, agora eu quero uma pipoca verdadeira. Eu estou dizendo que ela não é? Original. Não. Pipoca verdadeira, que ela não é o quê? Pipoca verdadeira, que ela não é? Falso. Falsa. Muito bem. Então, só para a gente sintetizar e vocês anotarem aí o macete, essa primeira parece que a gente está dando uma qualidade para a pipoca. Deixa eu anotar aqui. É a melhor pipoca. O melhor produto. Nesse de baixo, eu estou dizendo que não é falsa. Pegaram o lance? Sim, professor. Agora foi, minha gente? Tranquilinho, né? Difícil essa. Por isso que tá nesse. Professor, se pegar 3 dessa daí, a pessoa bate o resto do dia. É, minha filha, essa aqui é babado, essa aqui é difícil. Vamos para a próxima. Questão de número 24. Na questão de número 24, nós temos assim. A auditoria consiste na análise, à luz da legislação em vigor, do contrato entre as partes. Aí já tem esse textinho, ele diz: o sentido original e a correção gramatical do texto seriam substituídos. Aí o que é que ele quer? Se eu pegasse a palavra em vigor, vou marcar aqui para a gente. Ele quer que eu pegue a palavra em vigor e jogue essa palavra em vigor por vigente, trocar. E ele está perguntando se vai ficar com o mesmo sentido, se eu posso substituir. Eu posso dizer, a auditoria consiste na análise à luz da legislação vigente? Sim ou não? Sim. O que é vigente está em... Em vigor. Vigor. Então eu posso trocar, porque o que é vigente está em vigor. Você faz essa perguntinha. Se você fizer a perguntinha e disser o que está vigente está em vigor, você pode trocar. Qual é a diferença, professor? Que aqui a gente chama de adjetivo. E aqui a gente chama de locução adjetiva. Todo mundo entendeu? Tranquilinho? Mais ou menos, professor. Vamos lá. Ele tinha legislação em vigor e quer saber se eu posso trocar por em vigência. Está aqui na tela. Qual é o teste que eu faço? Eu tento trocar a palavra. Uma legislação em vigor é uma legislação vigente, sim ou não? Aqui, é só Sim. fazer a troca que ele pediu. Aí você vai se perguntar: uma legislação em vigor é uma legislação vigente, sim ou não? Sim. Se é, então, uma legislação em vigor é uma legislação. Chega, meu Deus, um lapisinho. Uma legislação vigente é uma legislação em vigor. Se eu consigo fazer isso, tá tudo certo. Tranquilo até aqui? E chegamos, então, na nossa última questão. A nossa última questão, que é a questão 25, diz assim. Aí um textinho, né? Se destaca a criação de uma agência reguladora independente e autônoma, a Anatel. Aí ele quer que eu tire a palavra autônoma, deixa eu marcar ela aqui para a gente. Ele quer que eu tire a palavra autônoma e troque por com autonomia. Ele quer que eu coloque no lugar do texto. Tire uma e coloque aqui no lugar a palavra com autonomia. Vamos ler?
Se destaca a criação de uma agência reguladora independente e com autonomia. Não é a mesma coisa? Qual é o teste que eu faço? O que é autônomo é porque está com autonomia. Se eu posso fazer isso, é uma questão verdadeira. Tranquilinho até aqui? Aí o que é que eu queria que a gente fizesse agora? A gente sistematizasse tudo que a gente viu hoje. A gente viu hoje questões de substantivo, questões de artigo e questões que envolviam conhecimento de... Questões que envolviam conhecimento de artigo também, quando a palavra vai ser substantivada. Belezinha até aqui? Tranquilo. O que é que a gente vai fazer agora? A gente tem uma lista 2 que dá tempo da gente começar essa lista 2 hoje. Belezinha? Vamos lá para eu espelhar ela aqui. Quem está cansado, segura aí, que falta pouquinho. A gente está no caminho. E é através do esforço, da disciplina, que a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo. Deixa eu aumentar aqui a letrinha para a gente. Essa lista, pessoal, é a lista 2. Tá? Quem não tem, foi colocada no grupo e já foi disponibilizada para Xerox também. Posso começar? Essa aula de hoje vai ser colocada no grupo, não é? Vai ser colocada no grupo, tá? Ela vai ficar gravada para quem quiser reassistir, rever o que não entendeu, quem teve que sair, resolver alguma coisinha, ou perdeu a explicação de alguma, ela está aí salva para a gente, tá bom? Vamos lá. Questão de número 1. Tem assim. Estão enxergando, minha gente? Tá na telinha de vocês? Não. Não. Ainda não. Chega, meu Deus. Acho que agora tá. Vamos lá. No texto, em hierarquias que colocam certas pessoas, negros, pobres e mulheres, implacavelmente debaixo da lei, a palavra certas, vamos pegar a palavrinha que ele pediu para mim, que foi essa daqui. A palavra certas poderia ir para aqui e não teria problema se eu dissesse aqui pessoas certas no lugar de certas pessoas. Aí o que é que vocês me dizem? Certas pessoas é a mesma coisa que pessoas certas, sim ou não? Não. Não, muda o sentido. Agora, não é. Aí ele disse o quê? Que os sentidos seriam alterados. Vai alterar ou não vai? Sim. Vai, com certeza. Vai alterar. Se ele me disse isso na questão, que os sentidos serão alterados, o que é que eu vou fazer? Vou dizer que essa questão é verdadeira. Eu tenho certas pessoas não é igual a pessoas certas, então eu vou dizer isso aqui é verdadeiro. Professor, não entendi. Quando a gente vai fazer uma fofoca, a gente diz assim, certas pessoas estavam falando de você. É a mesma coisa de dizer pessoas certas? Não é, não. Olha, dedinho. Quando eu digo certas pessoas estavam falando de você, é um sentido. Quando eu digo pessoas certas estavam falando de você, é outro. Então, não é a mesma coisa e realmente altera o sentido. Por isso que essa questão número 1 é verdadeira, altera o sentido. Número 2. Qualquer língua escrita ou não tem uma gramática que é complexa. Do ponto de vista naturalista, não faz sentido afirmar que há gramáticas melhores e gramáticas piores. A palavra qualquer foi empregada no sentido de toda. Deixa eu pegar aqui para a gente fazer as marcações. A palavra qualquer poderia ser substituída por toda e faz sentido. Qualquer língua escrita ou não tem uma gramática. Toda língua escrita ou não tem uma gramática. Está com o mesmo sentido, sim ou não? Sim. Está com o mesmo Sim. sentido, minha gente? Foi Dá para empregada... repetir, professor? Tá, vamos lá. Ele deu um texto que ele disse, qualquer língua escrita ou não tem uma gramática. Aí ele quer que eu tire esse qualquer e substitua pela palavra toda. Eu posso fazer toda língua escrita ou não tem uma gramática? Sim. Sim. Não tem problema, meu sentido não vai ficar prejudicado. Tá ok. Tranquilo até aqui? Vamos lá. Aí a próxima questão, essa é mais difícil, porque ela foi, ó o tamanho do concurso que ela foi. Nada mais, nada menos que do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. É um concurso bem concorrido. Ai, meu Deus, chega, deixa eu apagar aqui.
É um concurso bem concorrido que a galera fica esperando a vida toda para passar nesse concurso. Se você passa num desses, você quer se mudar até de Lagoa da Canoa, quer ir botar no Rio de Janeiro. Já pensou? Não faça isso, não. Eita, com a minha canetinha agora que resolvi me atrapalhar. Sai, caneta, não me atrapalha, não. Olha o concursão que essa questão caiu. TCE do Rio de Janeiro. Vamos lá. Agora, novas melhorias na inteligência artificial, viabilizada por operações massivas de coleta de dados, aperfeiçoamento ao máximo por grupo digital. Contribuíram para a retomada de uma velha corrente positivista do pensamento político, extremamente tecnocrata no seu âmago. Essa corrente sustenta que a democracia talvez tenha sua época, mas que hoje, com tantos dados à nossa disposição, afinal, estamos prestes a automatizar e simplificar muitas imperfeições que teriam sido deliberadamente incorporadas ao sistema político. Aí ele disse o seguinte: a palavra sua, prestem atenção, viu, minha gente? Ninguém dorme, ninguém fica cansado. Sumiu, professor, a tela. Estou perguntando aqui ao professor se aconteceu algum problema aqui. Desapareceu a tela, né? De uma vez. As duas janelas que ele estava aberto sumiu. Estou falando aqui com ele.